Ok. João Roberto. Até aqui tá fácil, gente? Tá tranquilo? Sim. Beleza. Tranquilo. Dá um pouquinho? Se tiver dúvida, pode colocar na frente para a gente desenvolver. Eu estou fazendo o print da tela. Para a gente não perder também algumas coisas. Para não perder também a chamada de vocês aqui. Vocês ficarem mais sossegados. Trazendo de novo para cá. Se demorar mais alguém, eu já vejo aqui e já põe para desenvolver. Retomando aqui, nessas frações que nós foi colocado para a gente trabalhar. Então, o que a gente faz? A gente trabalha o seguinte. Lá em cima, nós temos 3 vezes 2 vezes 1, com um elemento neutro da multiplicação. Então, uma vez qualquer coisa, é a própria coisa. Então, 3 vezes 2 são 6. Primeira fração que o primeiro número que apareceu na fração. 1 aqui de novo, elemento neutro da multiplicação. Já nasceu morto. Não precisa nem mexer com ele. 7 vezes 5, 35. Então, esse é o primeiro elemento da fração, sendo o numerador dela. Aí você olha embaixo. Caramba, mas que encrenca. Não dá para fazer nada aqui. Todos eles já são números que não dá para simplificar. Então, o que eu faço? Abro o rascunho e vou fazendo. Associando de 2 em 2. Na multiplicação, se faz isso também. Quando nós temos 3 ou mais fatores, fazemos o quê? Associamos de 2 em 2 fatores, temos os produtos parciais e multiplicamos com o que sobrou. Então, nós temos 8 vezes 4 são 32. Colocamos no rascunho. Esse 32 vamos multiplicar quem? O 13, que é o próximo frator aqui. Então, vezes 13. Então, 3 vezes 2 são 6. 3 vezes 3 são 9. Trabalhamos o 3, que é uma unidade. Vamos trabalhar agora quem? O 1, que é dezena. Então, abaixo do 6, colocamos 0. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. Aí você diz, por quê? Aí eu colocava mais. Só que o mais é uma operação. Então, ele não pode ficar cobrindo buraco, espaço do número. Então, quando não se tem nada para colocar lá, coloca o 0. É melhor, porque o 0 é elemento neutro da adição. Coloca o 0 separando aqui direitinho. Na unidade eu não vou trabalhar de novo. Não vou fazer 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. 6 e 0, 6. 9 e 2, 11. Sobe 1, 4. Então, o numerador da segunda fração nós já temos aqui, que vale 416. Aí se coloca lá sobre. E embaixo nós temos 3 vezes 7 vezes 15. Dessa forma, de novo, você vai jogar novamente no rascunho. Então você joga lá. 3 vezes 7 são 21. Vezes 15. O mesmo trabalho que nós fizemos em cima. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. O próximo número é uma dezena. Então aqui abaixo do 5 colocamos o 0. E ao lado, mais. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. Somando 5 e nada, 5. 0 e 1, 1. 1 e 2,
3. 315. Então, o que você percebe? Eu tenho aí agora uma fração de fração, ou uma divisão de frações. Só que na segunda forma, que está no item B. Aí você vai, como é que eu vou fazer isso agora? Como é que eu vou resolver isso? Você vai utilizar da inversa da divisão. Contrário de dividir é multiplicar. Então, mantemos 6,35, que é a fração do numerador, multiplicando o quê? O inverso da segunda fração. 416 desce, 315 sobe. Então, nós teremos essa condição aqui. 315 sobre 416. E aí você vai fazer a multiplicação normal entre os numeradores e entre os denominadores. Você pode até pensar numa outra proposta. Eu tenho 5 aqui, tenho 5 aqui. Todo número que termina em 0 ou 5 é divisível por 5. Critério de divisibilidade que nós vimos lá na antiga quinta série, no 6º ano, que a gente vê isso. Então, o que eu posso fazer? Analisar o 6 e 416. Na divisão por 6, o número tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Por 2 é par, é divisível por 2. Por 3, a soma dos valores tem que ser divisível por 3. 6 mais 1, 7, mais 4, 11. Uma outra forma de fazer, 6 mais 4, 10, mais 1, 11. 11 não é múltiplo de 3. Então, não dá para dividir por 3. Mas então eu posso dividir o 2 e o 416 por 2, para facilitar a brincadeira. Mas, se não quiser fazer isso, joga aqui de novo no rascunho. Então, você tem lá 315 vezes 6. Depois você vai fazer 416 vezes 35. 6 vezes 5 são 30. Sobem 3. 6 vezes 1 são 6, com 3 são 9. 6 vezes 3, 18. Então, no numerador, nós temos 1.890. Vai dividir isso por 35 vezes 416. Colocamos 416, que é maior, do lado. Aqui já não vai caber. 416 vezes 35. Então, nós temos 6 vezes 5, 30. Sobem 3. 5 vezes 1, 5. Com 3, 8. 5 vezes 4, 20. Abaixo desse zero, colocamos 0. Porque eu trabalho agora com dezena, que é 3. 3 vezes 6, 18. Sobe 1. 3 vezes 1, 3. Com mais 1 que subiu, 4. 3 vezes 4, 12. Mais 0 e 0, 0. 8 e 8, 16. Sobe 1. 1 mais 0 dá 1. 1 mais 4, 5. 2 e 2 são 4. 1 e 0, 1. Então, o denominador são 14.560. Aí você olha essa nova fração que sobrou, que apareceu aí. O que eu tenho de igual em cima e embaixo? A quantidade de zero. Já que eu tenho em cima e embaixo igual, uma mesma quantidade de zeros, cortamos o de cima, cortamos o zero de baixo. Então, diminuímos o número. Ficou 189 dividido por 1.456. Aí você fala assim, bom, eu quero saber se dá para dividir. Você tem que simplificar isso. Como é que eu posso fazer esse trabalho? 1 mais 9 são 10. Com 8, 18. É divisível por 3. É divisível por 9.
Então, são dois números que eu posso encaixar aqui. Mas aí que eu vou analisar o de baixo. Pegando aqui, 6 mais 4 são 10. 5 mais 1 são 6. Então, temos aqui 16. Não é múltiplo de 3, não é múltiplo de 9. Então, nessa condição, se eu quiser deixar dessa forma, posso deixar. 189 por 14.456. Não tem um valor máximo divisor comum direto para essa brincadeira. Para fazer esse máximo divisor comum, a gente utiliza os critérios de divisibilidade que facilitam bastante. Ou a gente fatora o número. Para fatorar 189 não é tão difícil, mas já fatorar o 1456 já dá um pouco mais de trabalho. Existe uma regra de cálculo de máximo divisor comum, que é uma grade, tipo um jogo da velha. Então você tem o divisor, o maior número, e o dividendo, você tem o dividendo e o divisor. Aquela grade, não sei se você chegar a trabalhar com ela. Você tem 1456, que é o maior número, e 189. Então, aí em cima vão ficar os quocientes. A quantidade de números que multiplicado pelo divisor vai me dar um número igual ou menor que o segundo número ali, que é o dividendo. E embaixo é o resto. Enquanto o resto não for igual a zero, vai fazendo a divisão até chegar. Tem muitas situações que a divisão é realizada e o resultado do divisor entre os dois números é 1. É um trabalho dispendioso para chegar no valor 1. Quer dizer que o máximo divisor comum entre eles vale 1. Então, nessa condição, não é necessário nem mexer. Aqui nós deixamos essa parte quieta. Chegamos nessa condição com dois valores pelo critério de divisibilidade, com os números 3 e 9, que dá com o primeiro, mas não dá com o segundo. Então não compensa. Não vale a pena ficar mexendo. Se eu pegar em cima, 89 não é múltiplo de 4, e 56 é múltiplo de 4, mas não dá para dividir em cima. Então não mexe, deixa quieto. Então esse é um tipo de exemplo que pode acontecer com fração sendo multiplicada no numerador e no denominador. E depois fazer a divisão delas, dessas frações que vamos obter. Não é uma coisa que, eu vou dizer assim, vai acontecer rotineiro para a gente. É uma coisa que pode acontecer. Não é que dizer que vai acontecer sempre. Até aqui tudo bem? Sem problema? Tá indo. Essa pimentinha aí, por último, é só para mostrar que pode acontecer. Nessa situação aqui, você pode usar a calculadora. Muitas vezes ele está usando até com o computador, que é muito mais prático, o Excel, essas coisas. Elementos gráficos é muito mais fácil. Então, aí no caso, esses trabalhos já não são nem são tão exigidos dessa maneira. Então, nós vimos aí a multiplicação e a divisão entre as frações. Vou trazer o livro de novo. E aí, no livro, nós então fizemos a parte da multiplicação e a parte da divisão de frações. Vimos qual é o trabalho entre eles, que é bem simples. Só tivemos que tomar o cuidado na condição aqui da divisão ou da multiplicação, é sempre com a regra de sinais. Só. Quanto o restante, é tudo dessa maneira bem fácil. Aqui, quando ele fala de redução de frações, é justamente você trabalhar o quê? A simplificação entre eles. Como é que eu posso reduzir? O que chama reduzir fração? É determinar a fração que não é mais possível simplificar.
Isso quer dizer, vou pegar uma fração, em um caso está aqui 18 quinzeavos, e vou reduzir ela ao número mais simples possível. A fração que é chamada de, vamos dizer, a primeira matriz, a primeira fração. E aí, com isso, nós usamos quem? O máximo divisor comum. Como nós usamos aquelas divisões naquelas frações anteriores aqui. Então, você tem lá o 18 e o 15. Em quais tabuadas eu encontro esses dois números ao mesmo tempo? Bom, eu vou pegar, fazer o máximo divisor comum dos dois. Nessa condição, nós determinamos que é o 3. Por quê? Os divisores de 15. 1, 3, 5, 15. Então, você tem 4 divisores. Os divisores de 18. Você tem 1, 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Então, você tem 6 divisores. Quando a gente faz a simplificação aqui, nós vamos encontrar apenas dois números, o 1 e o 3, que são múltiplos de ambos. Como o 1 é divisor de todos os números, não entra. Vai entrar quem? O 3. Então, o máximo divisor comum deles é o 3. Então, 18 dividido por 3, nós temos 6. E de 15 dividido por 3, nós temos 5. Essa é a fração simples, primária, em relação ao que nós temos com 18 quinzeavos. É simplificar. É você diminuir a fração. Isso, em matemática, é chamado de equivalência. Tem uma equivalência de frações. Crescente. Quando eu vou multiplicando pelos números, em cima e embaixo no mesmo valor. E decrescente, quando a gente vai fazendo um trabalho de divisão por valores menores, por divisores nessa condição. Pode ser o máximo divisor comum, como é simples trabalhar com 18 e o 15, ou trabalhar com dois números divisores, independente se é o máximo divisor comum. Que nesse caso, ele pegou aqui, nesse segundo exemplo, 2.056 e 1.024, e foi dividindo por quem? Primeiro ele pegou o 4, dividiu em cima e embaixo pelo mesmo valor. O que ele obteve? 2.056 dividido por 4, 514. 1.024 dividido por 4, 256. Aí ele pegou e dividiu 514 por 2. Então ele teve 257. E embaixo, dividido por 2, deu 128. Então aí nós temos essa condição. Vai estar um pouco embaralhado aqui. Eu vou pegar esse conjunto e vou trazer para ele para cá. Ô, professor, deixa eu tirar uma dúvida. Pode falar. Quando você está, nesse caso aqui, vai simplificando o exemplo 2, não tem uma ordem específica? Por exemplo, ele começou a dividir por 4. Na teoria, ele deveria continuar o do 4 em diante? Ele pode voltar? Tipo, dividiu por 4, ele volta para o 2? Pode. Não tem Tranquilo. problema. Esse não tem problema, não. Porque aqui você não está buscando igual os números primos, que começa com 2, depois por 3, por 5, Sim. aquela ordem. Esse aqui não. Esse aqui você vai ver o que dá para dividir por 4. Pelo critério de divisibilidade do 4, o que acontece? Nesse critério, diz assim, se os dois últimos algarismos terminarem em 0, ou se esses dois últimos algarismos for múltiplo de 4, o número é divisível por 4. Eu vejo que os dois números dá para fazer isso. Então, já divido os dois por 4. Ah, mas o próximo eu vou dividir por 3. Vai ter problema que eu vou estar caindo no número. Nenhum problema. Se você vê que a possibilidade de descer o número depois subir de novo, não tem problema não. Pode fazer isso sim. Não tem aquela situação que nós vimos com os números primos. Ele não é uma situação só crescente. Ele pode estar lá, começar com um número alto, depois ir com números baixos. Não tem problema não. Tá bom? Beleza. Que nem esse aqui eu vou trazer de novo na lousa. Vou ter que parar aqui de novo. Vou até guardar o número aqui, 2.056 por 1.024. Porque é assim, a gente já resolve esse caso, que aí ficou um pouco embaralhado a operação. Então, ele mostra a divisão que foi feita,
Mas como ele já coloca só o resultado, muitas das vezes a gente não entende o porquê. Então a gente vai trabalhar com essa informação. A lousa já tem pouco tempo de uso e já está ruim de apagar. Então aí nós temos a seguinte proposta. Ele quer reduzir essa fração ao número menor possível, uma fração mais baixa possível. 2056 por 1024. Aí você pode pensar assim. Vou tirar o livro daí. Para a gente poder ver a lousa inteira. Então aqui nós temos 2056 por 1024. Lá no trabalho de divisão, lá no comecinho do nosso conhecimento, vou colocar a cor mais escura aqui para aparecer melhor esse número. Lá no trabalho do nosso primeiros conhecimentos com os números naturais, foi feito o quê? Foi aberto a ideia, foi feita a ideia da questão dos critérios de divisibilidade. Que a gente, muitas vezes, na época que estamos na quinta série, chamado hoje sexto ano, a gente não está com aquele amadurecimento para entender esse critério. Então, o que, que acontece? Muitas vezes a gente fica pensando, mas para que isso? E não vê a facilidade que ele nos dá. Então, avalie o seguinte. Eu vou analisar os dois números. Por quais números eu posso dividir? 56 e o 24. No livro, ele dividiu por 4. Mas se você olhar bem, pelos critérios de divisibilidade, nós temos lá a posição do 4, do 2, porque os números são pares. Vamos listar aqui. Eles são divisíveis por 2, porque são pares. Terminam em 6 e 4. Será que são divisíveis por 3? 6 mais 5 são 11, mais 2 são 13. Por que eu faço isso? No critério de divisibilidade por 3, diz que a soma dos valores absolutos do número tem que ter o resultado sendo um múltiplo de 3. Isso quer dizer 3, 6, 9, 12, 15, 18, múltiplo de 3. Porque o número múltiplo de 3 é divisível por 3. 6 mais 5, 11, mais 2, 13. 13 não está na tabuada do 3. Então, 3 não está. Embaixo, 4 mais 2, 6, mais 1, 7. Também não é por 3. Por 4, vamos pensar, quando os dois últimos algarismos formam um número múltiplo de 4. No caso, 24 está na tabuada do 4 diretamente. Então, é divisível por 4. 56, não tenho certeza. O que eu faço, então? Eu estico a tabuada do 4. Para no 40. Mais 4, 44. Mais 4, 48. Mais 4, 52. Mais 4, 56. Então, é divisível por 4. Por isso que ele pegou 4 no livro aí. Se eu pegar por 8, o 6 eu já nem penso, porque por 6 tem que ser divisível em cima e embaixo, tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Nenhum dos dois é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, por 6 não é. Por 8, quando os três últimos algarismos formam um múltiplo de 8 ou um número divisível, ou termina em 3 zeros. Nesse caso, os três últimos algarismos, eu tenho quem? 56 em cima e 24 embaixo. 56 e 24 são divisíveis direto por 8. Então, eu posso dividir também por 8. Facilitar a brincadeira. Ao invés de pegar o 4, pegar o 8. Pode. Então, vou pegar lá. 2056. Vou dividir aqui por 8. E embaixo também por 8. Os dois têm que ser com o mesmo valor.
é como se fosse um máximo divisor comum. Então, eu tenho que dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor, para não ter aí um prejuízo na fração. Então, o que eu faço? 2.056, eu jogo no rascunho, dividido por 8. Tenho um número na chave, um algarismo na chave. Tenho que pegar um número fora. O 2 é um número. Só que esse um número, a minha obrigação, não dá para ser dividido por 8. Então eu pego uma autorização. Pego um segundo número. Formou 20. Agora 20 dá para dividir por 8. Quantas vezes 8 vão caber em 20? Eu pego o 8, que é o nosso número aqui, e trabalho na soma. 8 mais 8, 16. Contei dois valores 8. Então nós temos 2 vezes 8, 16. 16 tira de 20, sobram 4. Abaixamos o 5. Aí eu jogo lá na questão. 45. O número que eu tenho no 8, os números que eu tenho que começam com 40, é o próprio 40 e o 48. 45 está no meio dos dois. Para quem que eu vou? Para o menor. Então, quem que é esse valor que vai dar 40? 5 vezes 8. 5 vezes 8 dá 40. Sobram 5. Baixamos o 6. 56. Pela tabuada, sabemos que 7 vezes 8 dá 56. Sobrou 0. Então temos 257. Se eu pegar o 1024, dividir também em 8 partes. Mesmo caso que fizemos em cima. Já pegamos dois números, já não só a obrigação, mas já autorizando. É que eu tenho lá. 1 vezes 8 dá 8. Pô, Para 2, para 10 sobram 2. não bateu na laje não. Oi? Cacete, mano. Abaixamos o 2. 22 formou. O 22 não está na tabuada do 8. Nós temos, eu tenho lá 16, 24. O que eu vou pegar? Um número abaixo, que forma 16. Então, 2 vezes 8 são 16. Para 22, 6. Baixamos o 4. 8 vezes 8, 64, zerou. Então, nós temos esses dois números aqui. 257. E embaixo nós temos 128. Eu vou testar de novo o 2, 4 e 8? Posso testar. Mas o único que vai dar por 4 ou por 2 vai ser o 28 embaixo, 128. Em cima, não. Então, o que eu faço? Eu vou testar uma outra forma aí de trabalhar com ele. Como nós vimos no livro, provavelmente aí o resultado já não dá. Deixa eu ver aqui, puxar ele aqui. Talvez por 8 já saiu no resultado direto. Dele deu 220. Ah, é que aqui ficou embaralhado mesmo. 257 por 2 ali não vai dar. 128. Aí ficou embaralhado mesmo. Esse 257 vem aqui no sobre o 128. Rapaz, mas esse negócio está muito rápido. Até aqui tudo bem, gente? O que ele fez aí? Ele dividiu primeiro por 4, depois dividiu por 2. Chegou nesse resultado. Se eu jogar o 8, eu tenho como trabalhar com esse resultado. Nós temos aí mais alguns minutos aí pelo que ele mostrou pra gente, 9 minutos. São 8 horas e 13 minutos. Até aqui tudo bem? Aqui a gente pode usar conforme achar melhor o número para você dividir. Desde que você consiga fazer a divisão das frações. A única coisa é, o número escolhido divide o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Não pode ser diferente não, tá?
E aí nós temos as chamadas frações mistas. O que é essa fração mista? É o que nós vimos na aula anterior a respeito de você trabalhar com o inteiro e a fração. Nesse caso aí nós temos um número misto. Então a fração mista nada mais é que trabalhar com uma parte inteira e uma fração. Você tem 2 inteiros e 1 quinto. Então como é que vai fazer isso? Nós vamos fazer 5 vezes 2, pela prática. 5 vezes 2 vão ser 10, mais 1 vão ser 11. Você vai ter 11 quintos. Esse 11 quintos é uma fração. Só que essa fração ela é imprópria. Por quê? Porque o numerador é maior que o denominador. Então, nessa condição, a gente não tem como falar que não vou ter uma fração própria. Ela é imprópria porque o numerador, a quantidade de elementos tomados, da quantidade de divisões realizadas, é muito grande. Então, nessa condição, o que ocorre? Eu tenho que ter 2 peças iguais, dividir essas 2 peças em 5 partes e depois tomar o restante. Deu 8 e 15 agora. Nós vamos para o intervalo, tá? Nós faremos nosso intervalo agora. E aí, 8 e meia nós retornamos. Tudo bem? Tudo certinho? Beleza. Sim. Então, daqui a pouco a gente retorna. Opa. Vou fechar aqui, vou parar aqui a gravação para a gente poder. Aqui. Então agora a gente vai entrar na